E aí, turma, tudo bem? Vamos falar das últimas de Grêmio? O Tricolor entrou em campo na tarde deste sábado em um amistoso contra o Cascavel, lá no Paraná. A partida não encheu os olhos do torcedor, muito pelo contrário. Deixou alguns ainda mais preocupados com o futuro do clube no segundo semestre. O Grêmio viveu de individualidades. Não é nenhuma novidade para o torcedor. Afinal de contas, essa é uma realidade vivida já há bastante tempo. O que está faltando é coletividade. Mas será que um jogo-treino, depois de tanto tempo parado, contra um time inferior, num campo pesado, num gramado bem ruim, pode falar muito sobre o futuro do Grêmio? Te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho de notificações. Nós vamos juntos conversar sobre o futuro do Tricolor. Vamos lá então, turma. Te inscreve aqui embaixo, deixa o teu like, a tua participação é fundamental também, então eu quero saber o teu comentário, o que tu achou da partida, e eu quero saber de ti alguns detalhes importantes também sobre Grêmio, então quero saber a tua opinião sobre tudo isso aqui. Gurizada, deixa eu começar conversando contigo então sobre o time que entrou em campo. O Luiz Castro colocou uma equipe tendo o goleiro Gabriel Grando, né? O Everton tá servindo a seleção brasileira, tendo Marcos Rocha como o lateral direito titular, o Gustavo Martins ao lado do Wagner Leonardo e o Caio Paulista como lateral esquerdo, um meio-campo com Pérez, Nardoni e Gabriel Mack, o William caindo pela esquerda, enamorado pela direita, comando do ataque com ele, Carlos Vinícius. Esse foi o Grêmio que entrou em campo. Aí tu pode me perguntar assim, Diogo, e aí, funcionou? Eu posso te dizer, não funcionou. O Grêmio que nós vimos em campo hoje contra o Cascavel não teve nada de diferente do Grêmio que a gente está acostumado a ver. Aquele Grêmio que entra em campo muitas vezes caminhando, de alguns jogadores que não conseguem simplesmente dar um passe, de alguns jogadores que se destacam porque pegam a bola e tentam fazer alguma coisa, a exemplo do Gabriel Mack. Eu tô falando para você de um Grêmio que passou 38 minutos, 37 minutos para ser mais exato, sem chutar a gol, sem colocar o goleiro do Cascavel para trabalhar. É isso. O Grêmio não fez o goleiro do Cascavel trabalhar no primeiro tempo. Em 10 minutos, o Pérez ele acaba perdendo uma bola, perdendo uma dividida, né? O jogador do Cascavel chuta de longe, o Grando faz uma defesa ali que, na minha opinião, pelo menos ele poderia ter mandado para fora, mas ele acabou dando um rebote pro Cascavel, né? E aí, o jogador do Grêmio, o seu Wagner Leonardo, perde uma dividida com o William, jogador do Cascavel, e aí a mágica acontece. O Cascavel abre o placar, o Grêmio sai perdendo o amistoso. Um Grêmio que caminhou em campo, um Grêmio com uma intensidade de jogadores bem baixa, bem menor, uma coisa assim, para um amistoso. Talvez muitos podem dizer, Diogo, mas eles estavam parados. Diogo, mas eles estavam de férias, eles estão voltando agora. Então isso é normal, questão física. Por isso é um jogo treino, por isso é um amistoso. É justamente por conta disso, para dar ritmo para os jogadores. Tudo bem, eu posso até aceitar parte dessas situações se essa já não fosse a realidade do Grêmio durante todo o primeiro semestre. E é isso que incomoda o torcedor. O Grêmio passou todo o primeiro tempo praticamente sem dar um mísero chute a gol. O Grêmio só conseguiu chegar ao gol aos 34 minutos, aos 38 minutos, na verdade, com um cruzamento do enamorado e um cabeceio do Carlos Vinícius. Mas chute a gol o Grêmio não deu nenhum. Foi um cabeceio, fez o gol, legal. Individualidades mais uma vez. O enamorado, quando conseguiu driblar, chegar à linha de fundo, cruzar e conseguiu cruzar bem, porque acabou acertando, achando, né, o Carlos Vinícius ali. O Carlos Vinícius também é aquele jogador que pelo alto vai muito bem quando consegue entregar o que ele precisa. Uma outra individualidade. E é isso. Coletividade, o Grêmio não teve absolutamente nada mais uma vez. O William é um jogador sofrível em campo. O William, ele caminha, ele não faz absolutamente nada. Ele erra passes simples do jogador do lado dele, ele erra. Do lado. E isso não é ritmo. Isso, o William, todo o primeiro semestre foi assim. O Wagner Leonardo, eu já pontuei, ele perdeu uma dividida com um jogador que é magrinho também, um jogador baixinho, que é o William do Cascavel. O Pérez é o outro jogador sofrível. O meio-campo do Grêmio é sofrível de ver. O Pérez e o Nardoni. O Nardoni desaparecido na partida, né? Desaparecido na partida. O Pérez é uma coisa de louco. Teve um lance que ele quase repetiu o que aconteceu agora antes da parada para a Copa.
Ele tava com a bola a meia altura, ele tentou cabecear, ele ficou entre cabecear e chutar aquela bola. Ele quase repetiu a mesma coisa que ele fez a uma partida, se eu não me engano, foi contra o Corinthians, agora no final, antes da parada pra Copa. É ridículo, gente. É ridículo, é ridículo. E a gente precisa acreditar que esses são os jogadores que vão dar resultado no segundo semestre e que vão conseguir tirar o Grêmio desse buraco, porque o Grêmio tá próximo na zona de rebaixamento. Sabe? Então isso acaba preocupando os torcedores. A gente pode se agarrar sim, Diogo. A gente pode se agarrar que é o primeiro amistoso, o primeiro jogo treino, sei lá o que você possa definir dessa partida, depois de uma parada longa que os jogadores tiveram, a segunda semana recém de treinamentos, de entrar em ritmo, aquela coisa toda. Beleza, quem quer se apegar a isso, por favor, se apegue, faça isso. O gramado estava pesado, tinha muito buraco, não é um gramado bom, poderiam os jogadores ter se lesionado, por conta disso tiraram o pé. Show de bola, você pode se agarrar nisso e não tá errado. Quem achar que a coisa pode melhorar, por favor, faça isso. Mas o problema é que a gente não viu absolutamente nada de diferente do que o que a gente já viu no primeiro semestre. Então a gente fica, no mínimo com a dúvida. No mínimo com a dúvida. Então é muito complicado. Coletivamente, eu acho cedo cobrar alguma coisa, já que a parada para a Copa ia ser milagrosa, né? Na semana passada se reapresentaram. Treina. Aí tá, tem a questão de física, aquela coisa toda e tal. Então tá, beleza. Aí teve toda essa semana, aí já poderia ter aprendido alguma coisinha, mas aí também não é assim no instalar de dedos que vai acontecer. Então, na coletividade, eu vou dar aquele desconto, vou dar aquela passada de pano. Vou dar aquela passada de pano nesse momento, vou dar aquela passada de pano. Mas na vontade, na garra, aí não tem como. Não tem como. Eu, pelo menos, não consigo. Se você acha que tá certo, tudo bem, cada um com a sua visão de jogo. É por isso que eu quero que você comente aqui, porque eu quero que você me diga, Diogo, você tá louco da cabeça, para de falar asneira, porque caso contrário, meus amigos, olha, eu tenho muito medo. No intervalo de jogo, houve uma mudança, né? O Luiz Castro, ele tira o Wagner Leonardo, tira o Mac, tira o William, tira o Gustavo Martins, tira o Pérez e tira o Nardoni. Aí ele coloca o Kahneman para jogar junto com o Wallace, a estreia do guri que chegou essa semana, né? Meio que improvisado ali pela direita, por horas descia também um pouco o lateral para fazer uma vez ali de terceiro zagueiro com ele, mas jogando pelo lado direito, já que o Kahneman joga pelo lado esquerdo, né? O Noriega entrou pelo meio, junto com o Dodge e o Monsalve, e o Amuso lá na frente, na vaga do William. Aí o Grêmio conseguiu criar um pouco mais, chegar um pouco mais, jogar com um pouco mais de vontade. O Grêmio conseguiu avançar um pouco mais as suas linhas. Muito por conta também, e é preciso colocar aqui, que o Cascavel perdeu muita intensidade. Não sei se é questão de preparação ou... Enfim, aí vai da análise de cada um. Mas o Cascavel baixou as suas linhas no segundo tempo e o Grêmio, com a equipe um pouco mais forte também, acabou indo para cima. Aos 15 minutos o Luiz Castro faz mais uma mudança, ele tira o Marcos Rocha para a entrada do Pavon, tira o Caio Paulista para a entrada do Pedro Gabriel e tira também o Enamorado para a entrada do Roger. E a mágica acontece. E nessa mágica acontece, ficou uma boa impressão do Monsalve. O Monsalve, o lance do gol, ele recebe a bola, ele segura entre os marcadores, ele espera a passada do Pavon pelo lado direito e quando o Pavon passa, ele consegue infiltrar a bola entre a defesa, entre os jogadores da defesa, deixar o Pavon livre praticamente na linha de fundo para que ele cruzasse e o Carlos Vinícius marcasse o gol. Então ficou essa boa impressão do Monsalve, porque para um jogador daquela posição de meia, de criação, é isso que a gente espera dele, né? Pega a bola, carencia, segura, espera, olha e dá o melhor passe. E foi o que ele fez. Então aqui ele foi muito bem. Tomara que o Monsalve consiga se recuperar. Eu gosto do jogador. Ele tem técnica, a gente viu que ele tem. Quando ele chegou aqui no Grêmio, ele mostrou um bom futebol. Depois ele se perdeu totalmente, a gente não sabe onde foi parar. Mas que ele tem, basta ele querer. Inclusive o relato dos treinos é justamente isso. Não é aquele jogador que demonstra aquela vontade, que demonstra aquela garra e tal. Então isso é parte da vontade do próprio jogador, não tem o que fazer, né? Mas técnica parece que ele tem, só basta ele querer. Depois, o Luiz Castro faz mais uma modificação, tira o Carlos Vinícius para a entrada do Riquelme, e aos 34 acontece um lance assim, ó, é digno de pelada mesmo, sabe? O Roger, ele acabou lesionando, né? Ele sentiu uma lesão ali na coxa, não tinha mais quem botar no lugar. O Luiz Castro chama o Mac. O Mac já estava de jaquetão, já estava
todo tranquilão no banco de reservas, teve que colocar meião, teve que colocar proteção, colocar a camisa de novo, entrou frio, sem aquecer, sem nada, inclusive ele começa a aquecer no próprio campo depois, um alto risco, inclusive até de acontecer uma lesão, uma coisa com o guri, mas felizmente, aparentemente não aconteceu nada, mas fica o lado triste, né, o saldo triste então pela lesão do Roger, porque parece que não é algo tão simples assim, né? Mas fato é, o Grêmio venceu 2-1, ficou mais uma vez as individualidades como o principal fator do tricolor nessa partida. Coletividade ainda não tem nada, na minha opinião. Se é a parada para a Copa que vai fazer a diferença, ainda é cedo, mas fato é que a gente vai ter que torcer muito pelo Grêmio, tá? Torcer muito. Porque se nós esperarmos por Nardoni e Pérez, olha, eu temo muito. Você pode me perguntar, Diogo, o Bright White não foi? Diogo, o Vidiaçante não foi? Não, não foram. Ficaram em Porto Alegre. O Vidiaçante ainda está fazendo um controle de carga para poder voltar. O Bright White também, uma situação que ainda não ficou muito bem explicada, mas também parece ser algo físico também, depois da parada, enfim. Mas são dois jogadores que ficaram. O Thiaguinho também foi outro jogador que não viajou, ficou em Porto Alegre, mas também, vamos lá, o Vidiaçante até a gente poderia ver alguma coisa dele, mas também voltando de lesão, não seria aquela coisa toda, aquele ritmo todo, né? O Bright White já estava jogando, então a gente já sabe o que esperar dele. E o Thiago, esse sim, esse é um jogador que a gente precisa também ver o que pode esperar do Thiago, afinal de contas, são muitas oscilações, a última partida que ele entrou não foi tão bem assim, enfim. É esperar os próximos confrontos para a gente saber como é que vai acontecer esse Grêmio do segundo semestre. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber de ti o que tu achou da partida, o que tu achou desse jogo treino do Grêmio e o que esperar do tricolor para o segundo semestre. Te assusta ou precisa contratar? Comenta aqui. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.